as métricas que um médico precisa acompanhar para não jogar dinheiro fora no marketing. Cara, tema muito massa, hein? Sim, é um tema interessante, né? Por conta aí de. Acho que começa, principalmente o médico que quer viver de particular, ele começa a investir em marketing. Muitas das vezes o conhecimento dele é muito pequeno em marketing, né? Então, ele não sabe ali, às vezes, não só por onde começar, mas muitas vezes depois que começa, ele não sabe como acompanhar. Então, essa live aqui, para você que já começou o marketing, né? Então, para você também que pretende começar, vai te ajudar e não só a economizar tempo, mas também muito dinheiro aí por conta de você conseguir acompanhar e olhar quais são as métricas que realmente, para onde você está investindo o seu dinheiro, se você está investindo da maneira correta, você vai ter essas métricas para saber onde focar mais tempo, energia e dinheiro. O intuito aqui desse conteúdo é ajudar você que ainda tem dificuldade sobre entender as métricas do marketing, começou o marketing ali e não está performando, para onde você pode olhar e verificar o que precisa ser ajustado aí para performar. Então, você está investindo em marketing, mas não vê o retorno que esperava, né? Muitas das vezes o médico, se ele começa a investir em marketing, ele acha que ali em 1, 2 meses ele já vai colher os frutos, né? Então, é importante aqui começar essa live alinhando suas expectativas, tá? É, pode ser, sim, que o marketing em 1, 2 meses ele comece a performar muito bem, mas como tanto as plataformas Google, Instagram, etc., as demais, elas são algoritmos, elas precisam criar inteligência, e para que elas criem inteligência, elas precisam de tempo, né? Elas precisam de dados, precisam de informações para cada vez estar entregando melhores resultados para você. Então, talvez o problema, muitas vezes, não seja o marketing em si, né? Mas sim a falta de clareza nas métricas. Uma vez que você não tem falta de clareza nas métricas, você culpa ali realmente o marketing, né? Ah, meu marketing não está funcionando. Inclusive, a gente vai trazer um exemplo prático aqui de que às vezes não é o marketing, né, Sidney? Quando a gente fala sobre falta de clareza nas métricas, eu me lembro, tem duas coisas que eu sempre falo. Primeiro, eu cito uma referência do mundo da gestão, que é o Peter Drucker, que é o considerado pai da gestão, né, um dos pais da gestão moderna, né, de gestão de empresas, que ele fala o seguinte: o que não é medido não pode ser melhorado. Cara, como é que você sabe que o marketing não está funcionando se você não tem métricas? Você só vai olhar, talvez, Thiago, o que também é importante a gente falar aqui de forma mais esmiuçada, mais detalhada, é que existem tipos de métricas, né? Existem várias métricas a serem olhadas, e é isso que a gente vai falar aqui. E que talvez um erro, Tiagão, seja só olhar para a métrica de resultado. Cara, não estou vendo as consultas particulares não estão sendo agendadas. Logo, o problema é o marketing. E aí o que a gente vai falar aqui é sobre as métricas, por exemplo, de processo, né? Que a gente precisa olhar. Então, a primeira coisa que eu até recomendo que vocês anotem é: o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Isso a frase não é minha, é do Peter Drucker. Dá um Google aí, dá um chat GPT, dá um IA, você vai ver que essa frase é dele. E isso é muito para, assim, eu vejo muitos médicos, né? A gente tem muitos alunos, como eu já falei aqui, muitos alunos. E uma das coisas que a gente trabalha muito hoje com os nossos alunos é liderança, é gestão, é o médico se enxergar não só como mais um funcionário, como gestor. E o gestor, o líder, o dono, ele precisa ter números, né? Porque, Tiagão, imagina, tem médico que contrata a mãe, cara, para ser secretária, ou contrata o primo para ser o gestor de tráfego, né, equipe de marketing, contrata o filho. Muitas vezes não tem as métricas, aí não consegue nem saber, aí fica preso naquilo, né? Quando a gente está querendo falar de clareza nas métricas, é muito sobre qual é a métrica que você está olhando e e para onde você está indo com essas métricas. Muitas vezes, né, Thiago, o médico está até tendo resultado, né? Às vezes ele está tendo resultado, os pacientes estão agendando, mas ele não sabe de onde os pacientes estão vindo. Então é muito comum, a gente tem lá na mentoria, principalmente as planilhas de evolução, e a gente olha lá,
O médico está investindo todo mês R$ 1.000 no Google, por exemplo. Muito comum. Aí a gente vai ver quantas consultas vieram do Google. 10 consultas. Aí no Instagram, está investindo todo mês na mesma coisa, R$ 500. Metade do valor. Quantas consultas? 5 consultas. Aí ele pensa assim, o meu Google está funcionando melhor. Não tá. Não tá, porque no Instagram ele está investindo metade e está voltando a mesma quantidade de agendamentos. Então o Instagram é que deve ser o foco dele, né? E outra coisa, isso falando de marketing, mas aí depois tem que olhar, essas pessoas que estão chegando, elas estão convertendo em programas de acompanhamento, em serviço de alto valor? Sim ou não? Que aí, às vezes, por exemplo, 10 pacientes que estão vindo do Google, que não estão fechando o programa de acompanhamento, não vão gerar o faturamento que muitas vezes 5 pacientes que estão vindo do Instagram podem gerar, né? Porque a gente sabe que os pacientes que vêm do Instagram são mais qualificados para serviços particulares de alto valor. Então, cara, esses números aqui que a gente vai começar a destrinchar para vocês pode fazer total diferença aí nos seus resultados. Então fica presente para isso. Primeiro, você está tendo clareza dos números? Você está medindo? Segunda coisa, para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Você tem uma meta para onde você quer ir? Você está acompanhando, né? Então é sobre isso. Tendo isso aqui, eu te diria que você já está na frente de 99% dos médicos que eu conheço. Se você está investindo em marketing, não está vendo esse retorno aí, o retorno que você esperava, né? Tá tendo, talvez o problema não seja no marketing em si, tá? Então, não acompanhar ou interpretar as métricas corretamente do marketing, o que isso significa, né? Investimento em anúncio, conteúdo, equipe, não saber o que está funcionando, não acompanhar os indicadores básicos. Então, o que está performando como você está trazendo? É o meu Google, é o meu Instagram? Que tipo de conteúdo está funcionando? Que tipo de conteúdo que eu estou produzindo? E aí ele está performando. Então, muitas das vezes, não ter métricas aí, você perde a clareza e o controle, né? Então, a consequência disso é que você pode estar tendo resultado, mas não sabe de onde vem, né? Então, meu consultório está indo, tá mais ou menos, né? Tem alguns pacientes, mas você não sabe onde os pacientes estão vindo, né? E aí você pode estar gastando muito dinheiro e não percebendo, você pode estar focando, por exemplo, na rede errada, né? Investindo um pouco de dinheiro no Google ou no Instagram, enquanto o que está te trazendo mais retorno é uma e não a outra, então você acaba aí gastando dinheiro também. E toma decisões erradas, né? Muitas vezes o médico chega aqui e diz, eu vou pausar o meu Instagram, quero ficar só com o Google. Então, eu não vou pausar o Google, vou dar um tempo no marketing por conta da minha secretária e tudo. E aí, muitas das vezes, acaba ali tendo um pouco de consequência, né? Tendo um impacto disso. E tomar decisões erradas achando que não está funcionando. O médico ele não está tendo resultado, não está tendo agendamento, não está tendo fechamento de programa de acompanhamento, de cirurgias, de procedimentos, não está tendo faturamento, por inexperiência, por medo, por uma série de fatores, a decisão que ele toma é qual? Parar de investir em marketing. Quando esse médico ele pensa dessa forma, Tiagão, ele não captou ainda que marketing é investimento. Ele ainda acha que marketing é um custo. Cara, vende a cadeira do consultório, vende. Olha para o custo. Custo é aquilo que a gente paga que não te gera retorno. Conta de água, conta de luz, internet, isso tudo é custo. Investir em marketing, em secretária, por exemplo, investe em aprender o que você não sabe. Então, programa CVM, mentoria CVM. Depois, uma boa secretária própria, treinada por você, recrutada com seus valores, tudo bonitinho. E depois uma equipe de marketing. Nessa ordem mesmo, tá? Nessa ordem mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a galera contrata a equipe de marketing, mas não faz um serviço ruim. Aí não funciona. Ou então contrata a secretária boa, mas não tem equipe de marketing. Então, contrata marketing secretária, mas não faz uma consulta boa, não tem serviço de pós-consulta. Então, essa é a sequência. Isso é investimento.
Agora, o que você está gastando mensalmente, semanalmente no seu consultório que não te traz retorno? Porque marketing traz retorno. Você bota lá R$1.000 e tem 3 consultas agendadas, numa consulta de R$500, Thiagão, já é um lucro de R$500, irmão. Sim, com Uma certeza. uma secretária treinada, valorizada, uma secretária como a gente recomenda, né, no padrão CVM, cara, igual eu falei ontem na sala de guerra para uma médica, tem uma aluna nossa, toda quarta-feira eu faço a sala de guerra da mentoria, de meio-dia a 1 hora. Entrou uma aluna nossa que já fatura mais de 25 mil por mês, a meta dela é faturar 50 esse ano, e ela tá com secretária virtual ainda, Tiagão. Aí eu perguntei, a sua secretária tá ligando para os seus pacientes? Ela falou, porque tá chegando muita gente procurando por consulta e a minha secretária não tá dando conta. Eu falei, tá, mas ela não consegue, ela tá ligando como a gente recomenda? Não, não tá ligando, porque ela tem vários outros médicos que ela também cuida, então ela não consegue ligar. Aí eu falei, então tá na hora de você agradecer a ela e contratar uma secretária própria. Porque essa uma secretária própria vai fazer você sair de 25 para 50 mil. Tanto por conta do pré-consulta, né, da pré-venda, dos agendamentos, mas também pelo pós, né, para cuidar desses pacientes, para fazer com que esses pacientes tenham resultados e aí eles voltem, renovem, te indiquem. Então, ou seja, Tiagão, ela ainda não está aplicando o método CVM como a gente recomenda. E eu estou falando de uma médica que está no 3º ciclo de mentoria, tá? Então, Sim. é importante isso que você está trazendo. Muito importante. Não é parando o marketing, não é demitindo a secretária e a equipe de marketing que você vai resolver o seu problema de baixo faturamento. E aí, por conta disso, né, de um médico não olhar as métricas, de o médico tomar decisões ali erradas, aí ele passa a ter sensações, né? Sensação de frustração, né? Ah, eu tô frustrado com o marketing, ou então ele fica cansado, será que consultório particular é para mim? Nossa, eu não saio dos 25, tô estagnado aqui há um tempo nesse faturamento. E aí ele já não quer mais investir em marketing, porque ele não sente confiança. E coloquei aqui a verdade, o marketing pode até estar funcionando, mas você não consegue ver. Em todos os nossos conteúdos a gente traz as métricas e esses exemplos, na verdade, a gente traz esses exemplos, pessoal, são exemplos reais, tá? Não é exemplos que a gente cria aqui, né? Assim, vamos dar um exemplo e vamos criar aqui uma historinha para o pessoal. Não, a gente traz aqui exemplos práticos, né? Então, compartilhar aqui com eles, se deu um exemplo da Tami, tá? Tami, que é uma aluna CVM, né? Tá no grupo de mentoria do CVM e também ela é cliente da Upper. Então, aí a Tami investia aí pelo menos R$2.000 por mês, né? E achava aí que o marketing, né, estava dando errado, assim. Então, ela, poxa, contratei a Upper, contratei o Thiago e meu marketing não tá indo bem, Sidney. Teve uma, duas consultas, e aí, né, a gente analisou as métricas e viu que o problema era na conversão, né? Durante um dos entregáveis da mentoria do CVM, uma das coisas que a mentoria CVM entrega é oficina, né? Que é basicamente aí algo prático, né? E que é realizado junto com o grupo, realizado em grupo, onde o, a gente olha realmente ali pro, pro que precisa ser feito e faz junto com os médicos, né? Faz a aula prática. E aí, né, em uma dessas entregas, o Sidney deu um feedback para a Tami de que o atendimento, né, realmente ali o POP, né, os procedimentos que a secretária estava seguindo ali não estavam ajudando a que ela realizasse ali as conversões. E aí foi esse pequeno ajuste que fez com que ela não, tipo, coloquei aqui dobrou os agendamentos, mas eu acho que ela mais que dobrou aí, ela triplicou ou quadruplicou os agendamentos que ela vinha tendo 2 ou 3, ela passou aí bem mais desses agendamentos. Então, aqui é um exemplo prático aqui, que também E pode estar digo acontecendo mais, com você.
E digo mais, Thiagão, digo mais. Não só aumentou os agendamentos, mas aumentou os agendamentos dos pacientes certos, né? Que é o que a gente fala, que é aquele paciente que está precisando e está disposto a pagar pelo serviço particular de alto valor que ela oferece, que no caso dela é um programa de acompanhamento de obesidade, né? Ela tem tanto o programa de acompanhamento intensivo quanto o de manutenção, né? Não é só sobre aumentar os agendamentos, mas aumentar os agendamentos dos pacientes certos, né? Então, isso, Tiagão, só fica disponível, não só aumentar os agendamentos, mas aumentar os agendamentos de um paciente mais, digamos assim, qualificado, né? A partir do momento que o que você está trazendo aqui, que a Tami fez, cara, primeiro, ela saiu da inércia de achar que ela ia conseguir fazer tudo sozinha. Cara, a Tami é mãe, tem 2 filhos, né? Fez 1 ano agora a clínica dela, que ela abriu junto com o marido, clínica própria. 2 filhos, meninos, né? Importante detalhe, 2 meninos, tá? Quem é pai de menino sabe por que eu tô falando isso. Cara, imagine, aí ela ter que lidar com o Google, cara, com o Instagram, não sei o quê. Não, velho. A Tami tá no CVM desde 2020. Então são 5 anos aí já de CVM, já tá com bom faturamento, né? Não fatura mais porque também não quer, porque não quer trabalhar mais exatamente por causa da família, dos outros valores dela. Então, ela foi. Primeiro, Tiagão, o que eu vejo no caso da Tami? Cara, ela pediu ajuda, ela foi humilde suficiente e inteligente, cara, suficiente para ela fazer uma conta simples de pensar assim, cara, qual é o meu retorno por hora trabalhada hoje? É X. Pô, se eu for trabalhar, usar o meu tempo, que custa tanto, para fazer campanha de marketing, quanto é que sai para eu contratar alguém? Cara, é uma conta muito simples de ser feita. A partir do momento que ela. Aí é outra coisa, tá? Humildade é a primeira coisa. Segunda coisa, responsabilidade, cara. Ela assumiu a responsabilidade. Foi humilde também, foi treinável para estar, por exemplo, na mentoria. A Tami poderia ser. A Tami, cara, é uma das médicas que mais aplica o nosso método, tá? É uma das alunas que mais aplica o nosso método. A gente tem outro exemplo também, que é o da Rita, tá, Sidney? A Rita ela não sabia de onde vinham os pacientes, né? Então a gente começou a trabalhar com ela. E aí a secretária foi preenchendo a planilha de leads, né? A gente começou a trabalhar realmente o Google e ela descobriu, né, que realmente os pacientes ali, grande parte, vinham de indicações ou vinham do Google. Então ela tem as 2 principais fontes de captação dela hoje, que é a indicação e Google. Então, ela, consequentemente, olhando para isso, né, a gente foi aumentando o investimento dela no Google, consequentemente, trazendo mais pessoas ali interessadas, leads, e aí hoje ela dobrou o faturamento dela, desde que ela entrou na mentoria aí, aplicando o método CVM, também com a UP aqui, ela já dobrou de faturamento aí, tá com a agenda cheia, né, de pacientes particulares, e aí esse é um exemplo prático também, né, de como olhar para onde está vindo os pacientes vai te ajudar e ter essas metas também são importantes. Cara, eu vou reforçar isso aqui, porque isso aqui é muito poderoso. Porque não é teoria, não é uma coisa que a gente leu no livro, é prática, né, cara? Prática, é campo de batalha, né? A Rita é um oftalmo pediatra lá de Belém, muito boa tecnicamente, um currículo incrível. E a Rita, no último ano, saiu de todos os planos, né? E saiu basicamente de zero ou muito, assim, um faturamento muito baixo de particular, sei lá, ela saiu no último ano de 5 para eu acho que ela já passou os 50, né? Porque da última vez que ela compartilhou, ela estava ali na trave ali dos 50, 40 e pouco. E um dado, Thiago, que você está trazendo, quando ela começou a mapear através da planilha de leads da UP, de onde os pacientes estão vindo, ela conseguiu redirecionar energia, foco, né, energia, tempo e dinheiro para onde estava trazendo mais resultado. E aí a gente está falando de dobrar faturamento, não é dobrar faturamento de 5 para 10, não. Não é dobrar faturamento de 1 para 2 mil, não. É dobrar o faturamento de 20 para 50, para quase 50. Então, cara, isso no mês. E aí, como é que você vai resolver isso? E aí eu criei um checklist aqui bem prático e direto, tá? Com alguns pontos que eu julgo muito importante você analisar.
E aí é a maneira que você pode realmente olhar quais as métricas essenciais que você vai olhar e como é que você vai resolver isso. Então, a primeira métrica aqui é um custo por lead, né? Quanto custa cada contato interessado. Para quem não sabe o que é lead é cada pessoa ali que manda mensagem para o WhatsApp da secretária, cada pessoa que entra em contato com você ou no WhatsApp ou no direct, a gente chama de um lead ali, é um potencial cliente, potencial paciente interessado no seu serviço. Então hoje a gente já falou em outras lives, né, Cid? Eu tenho, como eu cuido aqui de várias contas de anúncios de médicos, a gente tem uma métrica que a gente sempre usa aqui para se basear. Então, tanto no Google quanto no Instagram, a gente nunca coloca um custo por lead, por exemplo, acima de R$ 10. A gente sempre tenta manter ele abaixo de R$ 10. Lógico que isso vai depender muito da sua especialidade, da sua cidade, se você está em uma cidade pequena, uma cidade grande, se a sua especialidade tem bastante demanda, ou se é uma especialidade que não tem tanta demanda, né? Então, isso tudo influencia também, mas a gente sempre tenta manter o custo por lead ali abaixo de R$ 10, que é totalmente possível, tá? E aí, lógico que você vai precisar olhar o que seu custo por lead está alto, verificar com uma agência, e a importância, né, de ter uma agência, a importância de ter um gestor, realmente, porque ele vai fazer com que você economize aí dinheiro, tenha mais resultados pelo menor custo aí. Então, uma das métricas é essa, você olhar quanto é que está o teu custo por lead. Então, se você hoje não sabe, você pode ir lá, olhar, entrar no seu Google, verificar ali quantas conversões você teve, qual foi o custo dessas conversões, e aí você consegue ali analisar, nossa, a conversão está R$ 20, aqui o Thiago falou que é uma média no máximo 10, então eu estou pagando o dobro aqui do que eu poderia estar pagando, o que aqui eu posso ajustar, o que pode ser melhorado aqui. Então, uma dessas métricas é importante. E aí, né, Cid, uma vez que você tem quanto está o custo por lead, se as pessoas estão chegando no WhatsApp da secretária, qual é a taxa de conversão em agendamento? E trazendo de forma prática isso, né? Como a gente compartilhou aqui o Datame. Se os leads estão chegando, o trabalho do marketing é mandar os leads lá para você, e a secretária não está convertendo, não está agendando, e você precisa olhar realmente se o problema é só o marketing. Se a taxa de conversão está pequena, a primeira coisa que os médicos falam aqui seria, é porque os leads estão vindo desqualificados. É porque as pessoas estão perguntando muito de preço. As pessoas estão procurando plano. Pessoal, essas são objeções universais. Objeção de preço, sempre vai ter em qualquer tipo de serviço ou produto, as pessoas sempre vão ter essa objeção de preço. E o trabalho da secretária e o trabalho seu, né? Por isso a importância, né, de um acompanhamento realmente para te ajudar a melhorar isso. Então você vai precisar olhar e, beleza, se eu estou tendo muita objeção de preço, como é que eu posso contornar essa objeção? Como é que eu posso trabalhar com a minha secretária para que as pessoas enxerguem valor no que eu estou oferecendo? O que, que eu preciso fazer aqui para que essa objeção diminua e as pessoas realmente tenham a percepção de que do que eu vou entregar para elas está barato, né? E está valendo muito a pena. Então, essa é uma das métricas importantes, verificar qual é a taxa de conversão, usando o exemplo prático da TAM aqui. Então, a importância de olhar para essas métricas e saber, né, quanto está o custo por agendamento, qual está o seu custo por agendamento, tanto do Google quanto do Instagram. E aí tem só um parêntese também que é importante abrir, se muitas vezes o médico está investindo, né, por exemplo, o que o Michel trouxe para a gente, o Google do Michel performa muito bem. O Instagram dele performa a, basicamente ali metade do que o Google performa. Só que todas as pessoas que agendam uma consulta com ele, todas as pessoas passam pelo Instagram dele. Mesmo as que vêm do Google, né? E aí Mesmo, ele poderia mesmo as que vêm de indicação. isso, e aí ele poderia muito bem falar assim, Thiago, eu não vou investir mais no Instagram porque bora focar só em Google, os pacientes estão vindo de Google. Por que eu vou estar impulsionando meus conteúdos, trazendo novos seguidores, fazendo live toda semana, é, produzindo vídeo, postando todo dia, e aí ele poderia muito bem fazer isso. Eu vi, inclusive, que ele tá batendo 50 mil seguidores, né, cara?
Sim, e aí ele poderia Cara, muito em bem fazer isso. 2 anos ele saiu do 0 para 50 mil seguidores. Muito massa. E ele poderia muito bem fazer isso, né? E falar que ele vai focar só em Google, que ele não vai gastar tempo fazendo conteúdo, fazendo live, investindo dinheiro no Instagram, gastando com agência para fazer o marketing no Instagram, que aí isso seria um próprio tiro no pé, né? Porque hoje ele tem as métricas, ele sabe, né? Que todas as pessoas ali que, independente da fonte de agendamento que ela tenha vindo, ela passa pelo Instagram dele. Então a vitrine dele ali é o Instagram. Então, custo por lead, taxa de conversão, quantos leads você está tendo, qual é o número de agendamentos que você está tendo e quanto é você está investindo e está realizando agendamentos. Então, por exemplo, no Google, basicamente, a cada 100, 150 reais que você investe no Google, ele tende a trazer um paciente para você, parecido também com o Instagram, às vezes o Instagram até um pouco mais. Então, para você que tem também dúvidas de como medir isso e saber se o teu custo por agendamento está baixo ou está alto, né? E aí também influencia, por exemplo, às vezes o médico aumenta, né? Tem médico que está cobrando aqui R$ 850 numa consulta, assim, de primeira vez. E aí, lógico que a gente não vai conseguir um custo de agendamento por 50 a 100 reais, né? Uhum. Além de ele ter a consulta também de alto valor, como você compartilhou, ele também tem serviços de alto valor. Então, uma paciente, por exemplo, que a gente gaste aí do Michel, nem que seja R$ 400 para converter, mas muitas vezes aquele paciente ele converte, por exemplo, em uma cirurgia, nossa, R$ 400 está muito barato aí por um agendamento que converteu aí em uma cirurgia particular, né? Que, usando o exemplo do cirurgião e também do clínico, se converter em um programa de acompanhamento também tá barato aí, a gente usando o exemplo da Tami, né, seria que ela converteu um paciente do Google num programa de acompanhamento, que o programa dela acho que tá 8, né, 7 a 8, 7.800. 7.800, então, nossa, por mais que a gente tenha pagado 100, R$ 200, saiu muito barato, porque além de converter em agendamento, converteu em acompanhamento. E E aí, aí, e aí, isso, cara, é algo importante também de deixar claro para todo mundo, né? A importância não só de olhar para esse número inicial, né? De o custo por agendamento de consulta, o custo por conversão. É importante, se você não tem isso, ok. Mas tão importante quanto, né? É importante você ver também o retorno sobre o investimento feito. Então, por exemplo, investi R$ 1.000 em Google, tive 10 consultas, e aí então o custo por agendamento foi R$ 100. Beleza. Você investiu 1.000 e voltou, no caso da Tami, R$ 800 a consulta, voltou 8.000. Então só aí já tem lucro, né? Já tem 7.000 de lucro. Mas o bingo do negócio, o pulo do gato, o ouro do negócio está em você fazer a próxima métrica, que é, beleza, esse paciente já gerou 7.000 de lucro só pela consulta. Esses pacientes, esses R$ 1.000 que eu botei no Google, já geraram 7.000 de lucro. Mas desses 10 que agendaram consulta, quantos fecharam em programa de acompanhamento? Para que no final você veja, botei R$ 1.000 em Google, mas vamos supor, Tiagão, que dessas 10 consultas hipotéticas, uma fechou um programa de 8.000. Cara, a gente está falando de R$ 1.000 que foi investido em Google, que voltou 8 de consultas, mais 8 de programa de acompanhamento. São R$ 16.000. É um retorno sobre investimento de, cara, 15 vezes, 16 vezes. Aí você tem então o retorno sobre investimento no Google de 16 vezes. Qual é o retorno sobre investimento no Instagram? Quantas vezes é? No Instagram o retorno sobre investimento é só de 5 ou de 10. Ou talvez de 20. E a partir disso você começa a brincar com os números. Cara, e se eu ao invés de botar R$ 1.000 só, no mês que vem eu botar 1.500? E olha, aí eu vou olhar para o resultado. E no mês seguinte, se ao invés de eu botar só 1.500, eu botar 2.000? E olhar para o resultado. E se ao invés de botar 2.000, daqui a pouco, em questão de meses, Thiago,
o médico tem a possibilidade de ter esse número dele, histórico. Dizer assim, cara, eu posso pagar até R$300 por um agendamento. Por quê? Porque o meu retorno sobre investimento é 10 vezes. Eu estou pagando 300, mas vai voltar 3.000, eu tenho certeza. Então você começa a ter, Tiagão, controle sobre faturamento, sobre lucro. E isso é Sim, poderoso, irmão. E isso está sim, enfim, tá no controle de cada um, de cada médico que está ouvindo a gente aqui. Mas pode isso. seguir. E aí você tem algo que a gente já compartilhou aqui, né? A origem dos pacientes, igual você está dizendo aí, isso foi muito bom. É o que eu também iria acrescentar. E aí você consegue, por exemplo, beleza, eu tenho mais consultas do Google, só que as consultas que convertem em serviços de alto valor são as do Instagram, ou então indicações. Então, pô, eu vou focar aqui, por mais que eu tenha menos agendamento do Instagram, mas é o que tem o meu ROI é maior no Instagram, né? E aí você não se prende somente a olhar no número de agendamentos, você se olha também para o retorno sobre o investimento, como você está trazendo. Porque muitas das vezes você tem a ilusão de que você está tendo mais retorno sobre o investimento no Google, mas pode ser que você esteja tendo no Instagram, ou até mesmo em indicações, né? E aí verificar o que que essas o que está fazendo com essas indicações estejam surgindo e aí quem sabe aí focar em algo, né, para aumentar ainda mais as indicações também. E aí, algo importante também, Sidney, que eu coloquei aqui é o tempo médio de agendamento, né? A gente tem dentro do marketing, a gente tem a parte de que muitos médicos não fazem, assim, que a gente chama de follow-up, né? Beleza, o lead entrou em contato, a secretária às vezes, porque ele não me respondeu, e a secretária às vezes manda só uma mensagem, ela não manda a segunda, né? Ela não verifica ali, porque muitas vezes a pessoa pode mandar mensagem e aí a secretária às vezes demora para responder e a pessoa está almoçando e ela deixa para falar para depois e a secretária não manda outra mensagem, não faz o que a gente chama de follow-up e aí. Então, medir também, né, olhar para isso, medir se a secretária ela está respondendo aí um tempo médio, se ela não está demorando muito para responder, se ela está Tem, buscando essas pessoas, né, que não responderam. tem até um número, né, Thiago, que é importante o pessoal saber, que é de entre 10 a 15 minutos. É o tempo que você deve olhar para começar, sabe? Tipo, a minha secretária está respondendo em até 15 minutos, as pessoas que estão chegando, perguntando. Acima disso, já estatisticamente, né, você já está perdendo dinheiro. Sim. E É, esse follow-up é só traduzindo um pouco mais, Thiagão, do que você está falando, o follow-up nada mais é do que o acompanhamento, não desistir dessa pessoa porque ela não agendou ali no primeiro contato. Falei bastante sobre isso ontem também, Thiagão, na sala de guerra da mentoria. A pergunta foi como converter. Eu tô tendo dificuldade em converter paciente convênio em particular. E aí eu trouxe que é comum, é normal, né? Isso. E que uma das coisas que eu recomendaria era não desistir dessa pessoa. Ela chegou, não agendou, coloca no POP da secretária, treina a secretária, né? O POP é o procedimento operacional padrão. Treina a secretária para, no final desse agendamento, mesmo que ela não agende, no final da conversa, perguntar se ela tem interesse em continuar seguindo no Instagram e mandar um link do Instagram, perguntar se ela tem interesse em participar de uma comunidade informativa no WhatsApp para a médica continuar ali divulgando as lives, divulgando conteúdo. Por quê, né, Tiagão? Por que isso é importante? Porque principalmente o lead, né, esse paciente, potencial paciente que vem do Google, ele não conhece o médico. E se ele tem convênio, né, é um paciente de preço, por exemplo, mesmo sendo paciente de relacionamento, ele não conhece o médico, ele não sabe o valor ainda do serviço do médico ou da médica. sim, Então, quando o médico e essa equipe, né, a secretária, não desiste desse potencial paciente, você continua nutrindo, né, a palavra é nutrindo, educando, você consegue mudar a percepção de valor sobre o serviço.
Então, muitas vezes, a pessoa que acha caro uma consulta de R$ 800, se ela continua acompanhando o médico, e o médico está ali falando sobre o diferenciar do serviço, trazendo, compartilhando histórias, prova social, né, educando realmente com informações relevantes os pacientes nas redes sociais, por exemplo, cara, é questão de tempo para a pessoa começar a perceber que R$ 800 é barato, porque a gente está Sim. falando da saúde, né? Então, isso aí é fundamental, esse acompanhamento, essa nutrição, né? Inclusive a pessoa falar nesse dia, eu vou atender vou procurar o plano aqui, vou marcar pelo plano. Depois sua secretária pode ir lá e perguntar: olá, doutor fulano, olá, seu fulano, tudo bem? Aqui é do consultório da doutora fulano, da doutora fulana, estou entrando em contato com que você mandou uma mensagem pra gente, interessado, gostaria de saber se você conseguiu, né, ajuda, se você conseguiu resolver e tudo mais. Queremos dizer que nós estamos aqui à disposição, caso você esteja precisando, porque muitas vezes o paciente pode ter ido lá no médico do plano e não ter recebido ali uma consulta, não ter resolvido ali o problema dele de fato e ainda está precisando de ajuda. E aí a Exato. secretária mostra ali, né, o médico que o seu consultório se importa realmente de fato com os pacientes. Você não está ali só preocupado em Em agendar agendar, ou né? etc. Tá só Então, preocupado com o dinheiro dele. só preocupado com o dinheiro dele. Ele vai falar, nossa, esse pessoal que eles se importam comigo, eles querem me ajudar. Então, eu vou marcar uma consulta com essa médica aqui para eu ver como é que é, né? Conhecer esse serviço. Muito bom. Então a gente está falando de duas coisas aqui, tá, Tiagão? Eu acabei confundindo, quero trazer clareza para as pessoas. Tempo médio até o agendamento é isso que está no slide, né? Quantos dias leva desde o primeiro contato no WhatsApp até o agendamento? Isso é uma métrica. Sim. A outra métrica que eu trouxe, de 10 a 15 minutos, é o tempo de resposta, tá? É Sim. importante também você medir, porque tem estudos mostrando que as pessoas, principalmente hoje, com a internet, com a velocidade, mais de 15 minutos as pessoas não esperam, elas vão em outro lugar e agendam em outro lugar. E é isso, pessoal. Então, muitas das vezes o problema em si, ele não é no marketing em si, é a falta de gestão das métricas, né? E o médico que fatura aí 50 mil no particular não é o que gasta mais nesse day. E sim o que acerta aí no alvo e o que olha as suas métricas aí realmente se posiciona como um empresário, um gestor, não só como um médico ali. Então, só para finalizar aqui que a gestão realmente vai fazer com que você consiga aí sair dos 20 para os 50 e sair dos 50 para os 100 mil de particular. É igual o trabalho, não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar de forma inteligente, né? Então não Sim, é sobre gastar mais dinheiro, não é sobre investir mais dinheiro, é sobre investir de forma inteligente, de forma realmente embasada em números, né? Não ficar só no. Deixa eu ver aqui quanto que eu vou investir. Não, baseado em números. o exercício prático, Sidney, se você quer ter essas métricas, você não sabe como fazer, vai lá no Instagram, você vê da medicina, manda lá uma mensagem, manda diagnóstico para gente que eu vou enviar, Sidney, vou responder ele com todo um processo ali mapeado de como ele pode coletar os dados, um passo a passo para ele melhorar, né? Olhar para essas métricas e definir um plano de ação aí para aumentar os resultados. Então, esse seu Muito prático bom, hoje vai ficar vai você estar mandando uma presente aí. mensagem para a gente lá, diagnóstico, CV da medicina, e a gente vai responder aí com esse passo a passo aí para te ajudar. Se você quer receber isso, manda lá no CV da medicina, palavra diagnóstico, que a gente vai mandar isso para você, como o Thiago está prometendo aqui. Mais um merchan aqui, você que não é nosso aluno ainda, você que não está no nosso programa de mentoria, você que não tem acesso ainda ao nosso método, nosso treinamento online, você que não tem acesso ao nosso curso de secretárias, você que não tem acesso ainda, né, a todo um acervo de conteúdo, né, que está aí sendo compilado desde 2019, então julho agora vai fazer 6 anos de CVM. Você que ainda não tem acesso a tudo isso, você está deixando de ajudar muita gente, está deixando de ganhar muito dinheiro, está deixando de ter mais tempo para o que importa para você, seja para cuidar da sua saúde, da sua família, dos seus hobbies, para estudar, viajar, enfim, qualquer coisa que é importante para você. Se você não tem ainda acesso ao método CVM, eu te convido a
ir lá no link da bio do Instagram, preencher um formulário lá de aplicação para conhecer o nosso programa de mentoria. A gente pode fazer uma consultoria gratuita com você, tá? Para descobrir quais são os pontos cegos aí que você ainda não está conseguindo enxergar no seu consultório, na sua clínica. Você que está querendo começar do zero, do jeito certo também, você também é bem-vindo. Você que já fatura mais de 50 mil, eu posso te ajudar, nós podemos te ajudar a chegar nos 100 mil muito mais rápido, tá? Por mês, só com serviço de alto valor, fazendo a medicina ética, tá? Íntegra. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Bom Tchau, tchau, almoço. Thiagão. Até a próxima.